que você tem que saber para comer saudável e emagrecer na menopausa? Aí eu chamei isso dos 7 saberes. Saber 1, saber como o seu corpo recebe o alimento, esse alimento para a fase que ele se encontra. Não é para a tua fase dos 20 e 30, não é o que fecha a conta para o seu marido, não é o que fecha a conta para o seu filho, não é o que fecha a conta para aquela rainha que está no peso. Ai, a minha irmã come igualzinho e emagrece. É para você, você tem que saber como o seu corpo recebe esse alimento. Se você não está emagrecendo, rainha, ele não está recebendo bem. Se você está com 40, 50, 60 ou até 70 anos, como a Maria Pia, esse alimento que é saudável, o teu corpo, teu, vamos lá, é o teu, porque eu estou falando para você, não está recebendo bem. Esse é o primeiro saber que você tem que entender. Por favor, já está na hora. Segundo saber que o alimento, mesmo saudável para a tua fase de 20 e 30, não fecha a sua conta. Isso se chama balanço energético. E por que, mentora, que não fecha a minha conta? Porque eu acabei de explicar que os teus hormônios mudam. E mesmo, rainha, que você faça a reposição hormonal, que eu chamo que é a cereja do bolo, você vai equilibrar estradiol, você vai equilibrar a testosterona e equilibra a cereja do bolo só estrogênio. Mas, se aquele alimento que você entra numa fase de resistência à insulina e mesmo o arroz sendo integral, exemplo, ou suco de uva integral, se eles vão estartar, fazer com que o teu pâncreas faça uma sinalização e libere muito insulina, essa overdose vai criar a resistência à insulina, a tua célula não vai mais responder, e esse excesso desse carboidrato que não fecha a tua conta, vai para onde? Para onde? Para onde? Principalmente, vem comigo, vem barriga, alien. Aquela barriga de grávida que começa com P, você não se dá conta, vai para médio, vai para G, vai para GG, e quando você se dá conta, você já está usando uma roupa de grávida. Terceiro saber, rainha, que se você está comendo saudável, presta atenção, e não emagrece, o que você tem que fazer? Mentor, eu estou comendo saudável, não emagreço. Ponto, você tem que mudar a estratégia. Mas quando você entende por que, que não está funcionando, porque você já pode estar 1 ano e não consegue, e te bateram a porta e falaram para você, é isso mesmo, você está comendo certo. Imagina você ouvir, você está comendo certo. Você não emagrece porque é da menopausa, você não emagrece porque é da idade, com 50 anos, a mulher tem que ser matrona. Não, não tem isso, você não tem que ser matrona, eu não tenho que ser matrona, nenhuma de nós temos que ser matrona, por isso que nós temos que nos unir, por isso que nós temos que nos apoiar, por isso que uma tem que vestir a causa da outra. Tem que acabar isso entre as mulheres, de criticar, tem que entender que cada uma tem que ser o que ela se sente bem sendo, sem crítica. Quarto, saber que, ó, essa é ótima, essa eu já falei muito, saber que ao escolher a alimentação saudável, olha só, ao escolher a alimentação saudável, você tem que escolher a alimentação certa que orne com o seu metabolismo. Como assim, mentora? Se você está comendo, por exemplo, uma tapioca e não está emagrecendo, só um exemplo a mais, significa que a tapioca não está ornando com o teu metabolismo. E o que eu vejo de gente, eu como uma tapioquinha. Não vai. Se você está magra, está tudo certo. Se você treina e está ganhando massa magra, músculo, está tudo certo. Mas se você não treina e não está na fase de ganhar massa magra e não consegue emagrecer, não está funcionando para você. Então, o que você tem que escolher? Saber escolher a alimentação certa, que eu já falei disso. Que mais? Essa também eu já falei bastante. Saber que, mesmo a comida saudável, aquela que você não vai jogar no saco preto, quem sabe o que é o saco preto? É o saco preto de lixo. Eu já falei muito que a comida lixo tem que ir para o lixo, que você não é lixeira, mas você pode falar, mas mentora, essa comida é saudável. Por exemplo, é uma aveia, uma banana. Aveia com banana, é saudável? É, você não precisa jogar no saco preto. Mas para você estar fechando a tua conta, se está fechando a conta do maridão, está tudo certo. Se está fechando a conta dos filhos, está tudo certo. Se não está fechando a conta de ninguém, aí você não precisa pôr no saco preto, mas talvez você possa doar para alguém onde o metabolismo daquela pessoa está aceitando aquilo que você comprou sem você saber, sem você entender que para você não fechava a conta. Então, saber que mesmo comida saudável, que não vai para o saco preto, não vai, porque aí é judiar.
você pode doar para alguém se não está fechando a tua conta. Então, não precisa ir para o saco preto, mentora, não é comida lixo. Sim, concordo, é comida de verdade. Mas não fecha a tua conta, por que você vai comer? O que você vai comer se você não está emagrecendo com aquela alimentação? E olha, o que eu vejo de rainha que acreditava que comia, sei lá, banana com aveia. Banana com aveia. Quem aqui tem essa dupla que para a mulher da menopausa, a grande maioria não fecha a conta. Não fecha. O teu pâncreas faz assim, você fica meio doido, porque não fecha, Rainha. Não fecha, eu já expliquei, eu não vou explicar de novo. Tem todo um desequilíbrio hormonal. Sexto, esse sexto é muito legal, que eu vinha falando que eu não queria esquecer. Você tem que saber o momento certo para você. Olha só, você tem que saber o momento certo para você buscar a ajuda certa. Ah, essa é boa. Isso aqui é para você pensar também. Saber que você jamais, jamais ainda deve se abandonar. Porque para quem continua do jeito que está, sabe aquela expressão? Já está. É assim mesmo. É estar se abandonando. Você não pode fazer isso com você. É viver o que eu já falei, no ciclo da ruína. Ou na rua da amargura. Minha avó falava viver na rua da amargura. Quando você se abandona, você passa a viver na rua da amargura. Pensa, rainha. 30, 40 anos para frente na rua da amargura é sério? Então é um saber que você tem que aplicar. Vamos fazer uma revisão dos 7 saberes, porque eu fui contando tanta história, eu quero trazer isso para a sua mente. Saber 1, saber que o seu corpo recebe o alimento para a fase que ele se encontra. Você tem que saber que é o alimento para a fase que se encontra. Esse é o primeiro saber. O segundo, que o alimento mesmo saudável, que funciona para 20, 30 anos, não funciona mais agora, porque você tem desequilíbrio de hormônios. Já expliquei quais são os hormônios. Terceiro, sabendo que se você está comendo saudável e não emagrece, você tem que mudar o rumo. Você não pode continuar igual. Quarto, saber que você tem que escolher a alimentação certa, a que orne com o seu metabolismo. Quinto, saber que mesmo comida que não vai para o saco preto, não fecha a tua conta. Sexto, saber o momento de buscar ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, pega um GPS. Pode ser o GPS do programa Magra? Pode ser outro, aquele que você se conectar, aquele que você olhar e falar, nossa, é esse que eu quero. E o sétimo que eu falei agora, né? Não desistir de você. Não desiste de você, rainha.